Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Gabriel Benevides, redator do Poder 360, e vou entrevistar Alex Agostini, economista-chefe da agência Austin Rating. Alex Agostini tem 49 anos. Se formou em Economia no ano 2000 pela Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativa de Osasco. Tem especialização na USP e MBA na Fundação Getúlio Vargas. Trabalha como economista-chefe da Austin desde 2005. Alex, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço mais uma vez poder participar do programa e contribuir com as opiniões da Austin, aquilo que a gente olha o dia a dia da economia brasileira. Agradeço também a todos os que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 18 de julho de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo esta entrevista perguntando sobre o relatório bimestral de receitas e despesas, Vai ser divulgado em 22 de julho. O governo está sendo cobrado para poder fazer um bloqueio maior e eu queria saber, na visão do senhor, qual seria o bloqueio ideal que o governo deveria fazer? A gente apurou que deve ser em torno de 2 dígitos, ou seja, 10, 11 bilhões, mas esse resultado é crível mesmo? Olha, eu acho que é importante deixar claro que não existe uma pressão do mercado financeiro. Lembrando que o mercado financeiro são investidores que dão liquidez para as empresas, para os títulos públicos, ou seja, que financia o endividamento do governo. Então, acho que isso é importante a gente deixar claro. O que acontece é que a macroeconomia ela se relaciona com os diversos indicadores e quando tem algum indicador muito desalinhado, se acaba afetando a dinâmica de outros indicadores. Por exemplo, quando nós temos um gasto público desequilibrado, ou seja, um gasto maior do que uma arrecadação, nós vamos ter efeitos negativos de uma inflação mais alta, portanto, uma taxa de juros mais alta, uma queda na produção, queda no emprego, queda na renda. Então, primeiro de tudo, nós, economistas e investidores, empresários, a gente claramente sempre busca ter um ambiente mais previsível para o investimento de médio e longo prazo. E o que tem acontecido é que o governo, infelizmente, não tem conseguido nos últimos meses, ao longo de 2024, dar uma sinalização clara de qual será a dinâmica da gestão dos gastos públicos. Então, no relatório de receitas e despesas, que será divulgado em breve, a gente acredita que o governo, infelizmente, ainda não terá condições de apresentar uma medida crível para controlar esses gastos públicos. O que significa o seguinte, trazer essa diferença entre despesa e receita, trazer para aquilo que ele estabeleceu como meta fiscal para esse ano de 2024 em 28,8. Então, assim, o que seria ideal? Cumprir a meta. Infelizmente, o presidente da República ele tem dado diversas e reiteradas entrevistas falando que, olha, ele não sabe ao certo se há uma necessidade de cortar despesas. Ele disse que, inclusive, às vezes, talvez seja melhor olhar para o lado da receita, arrecadar mais. Mais recentemente ainda, ele diz o seguinte, talvez não seja tão importante cumprir a meta fiscal, e sim fazer investimentos naquilo que ele julga como importante. É uma má sinalização. Então, a Austin, quando faz alguns cálculos e a nossa projeção para o resultado primário de 2024, é um déficit de 90,6 bilhões de reais. Veja, é acima da meta, que o limite estabelecido pelo marco fiscal é de cerca de 28 bilhões, correto? Exatamente, a meta é 28,8. Então, arredondando, nós estamos pelo menos aí uns 62 bilhões acima do que o governo já estabeleceu pelo arcabouço fiscal como meta. Então, isso é uma má sinalização para os investidores. E aí, é claro que nesse momento, toda a atenção acaba ganhando ainda mais preocupação e a cautela toma conta. Porque o dólar acaba disparando, nós vimos no dia de hoje, ao longo da semana, ao longo dos últimos meses, aliás, de abril para cá, desde quando o governo mudou a meta fiscal, a taxa de câmbio vem se comportando de forma muito negativa, ou seja,
o real vem sendo uma das principais moedas do mundo que vem perdendo força em relação ao dólar. Mesmo nós, no nosso entendimento Lausch, mesmo o Brasil tendo indicadores macroeconômicos que justificavam até uma melhora, né? Ou seja, um real em relação ao dólar até mais baixo, ali muito mais próximo de 5 ou até mais baixo que isso. Só que, infelizmente, a preocupação futura ganha corpo, né? Então o problema mesmo seria o fiscal? Olha, hoje em dia sim. É claro que quando a gente olha os ativos financeiros, bolsa de valores, juros futuros, commodities, moedas em geral, todos esses ativos financeiros, eles estão perdendo valor em relação ao que está acontecendo nos Estados Unidos já há algum tempo. O que tem acontecido nos Estados Unidos? O combate à inflação, juros altos. Isso tem acontecido na Europa, também no Japão. Então, juros mais altos nos Estados Unidos e na Europa, naturalmente faz com que os investimentos ao redor do mundo acabem migrando para esses países, o que a gente chama no jargão da economia o flight quality, né? Ou seja, voo para qualidade. Então, os investidores tiram recursos daqui, vão para países mais seguros, ainda que tenham uma rentabilidade menor. Então, quando a gente olha isso, ok, é um movimento global. Só que o Brasil, sendo a oitava maior economia do mundo, um país emergente importante, tem sido a moeda que mais se desvaloriza, porque depois do Brasil nós temos a Argentina, que ainda passa por um ajuste da sua crise, e outros países da África que estão em guerra civil. Olha a situação que o Brasil está sendo comparado. Então, quando a gente olha e vê então, o que está fora do lugar, infelizmente, é a questão fiscal. E não é de hoje, tá? Não dá para a gente colocar a culpa no atual governo. Isso vem historicamente acontecendo. E quando o Brasil fechou no azul, em 2022, infelizmente foi por conta do imposto inflacionário. Vamos lembrar que a inflação disparou em 2022. Então, nós ainda temos problemas fiscais. Só que aí, o problema fiscal que não foi resolvido, ele piora quando o presidente da República sinaliza que pode não querer ou não estar muito satisfeito com a situação e não deve se render, nas palavras dele, ao mercado financeiro. Portanto, essa preocupação de que vai aumentar o gasto toma conta de todos os investidores, né? Falando ainda sobre essa parte do aumento do dólar, né, era a minha próxima pergunta, o senhor bem mencionou, várias declarações do presidente Lula impulsionaram essa alta. Quando perguntamos para o pessoal do governo publicamente, muitos dizem que não, o dólar desvalorizou em todo o mundo, não é uma questão só do Brasil e não necessariamente tem a ver com as falas do presidente Lula. Há cerca de 2 semanas atrás, o ministro Haddad se reuniu com o presidente, deu uma espécie de toque ali e a situação se acalmou, mas nessa semana, na terça-feira, a gente teve uma situação similar, porque vazou uma fala do presidente em uma entrevista que voltou a fazer o dólar subir, né? Eu queria saber se essa percepção de que a moeda está desvalorizando em todo o mundo é verdade, se sim, quais são os principais fatores externos que também estão influenciando na alta da moeda agora? Perfeito, boa pergunta. Vamos avançar um pouco nesse tema. A questão do dólar. O dólar, ele vem se fortalecendo em relação às demais moedas. A Alt Rating, ela faz um levantamento de desempenho, comportamento de moedas de 118 países. Nós fazemos isso regularmente. Tá? Neste ano de 2024, no acumulado até agora, no mês de julho, o Brasil é a 5ª moeda que mais se desvaloriza em relação a todas as outras. Quando a gente olha o geral, mais de 80 países têm alguma desvalorização em relação ao dólar. Então, a primeira conclusão isso é um movimento global. Portanto, o dólar tem se fortalecido em relação às demais moedas, porque a taxa de juros nos Estados Unidos subiu bastante e tem uma previsão de ficar nesse nível pelo menos até setembro. Então, como de novo, aquela corrida pelo capital num país mais seguro. Então, isso eleva as tensões de todos os investidores ao redor do mundo. Então, isso é um fato. Agora, por que a fala do presidente intensifica, potencializa a desvalorização do real e coloca ele ali, como eu disse, no ranking, né, numa posição indigna, sendo uma das 5 moedas que mais se desvaloriza? Bom, pelo seguinte, imagina qualquer empresa, chega o dono da empresa, o CEO, que seja majoritário, e diz o seguinte: nós vamos cortar 50% do pessoal.
Veja, ele não disse, desculpa, ele não disse que isso vai acontecer amanhã, daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses ou 6 meses. Ele disse que precisa cortar, ajustar as despesas. Isso gera uma inquietação, uma incerteza muito grande por parte dos funcionários. Todo mundo fica bem apreensivo. Desculpa mais uma vez. Todo mundo fica muito apreensivo. E o investimento aqui no Brasil, os investidores, não são diferentes. Quando o presidente da República diz que não sabe muito bem se vai cumprir meta fiscal, veja, esse investidor que trouxe bilhões de reais, ele tem motivos suficientes de sobra para ficar preocupado, porque o dinheiro dele pode se tornar um grande prejuízo. E o que ele vai dizer lá para os acionistas dele? Então, é uma preocupação muito grande. Os investidores compram títulos públicos, eles financiam os gastos do governo. E o que os investidores estão pedindo, basicamente, siga o protocolo de uma boa gestão fiscal, que é, no mínimo, equilibrar receita e despesa. Não mais despesa e nem menos receita, né? E o problema é que o governo até agora não apresentou nenhum plano crível e consistente de redução de despesa. E pelo contrário, né? Essas falas do presidente vão justamente na contramão, falando inclusive que não acha que tem uma necessidade de rever gastos. Isso é preocupante porque o gasto no Brasil ele é bastante elevado no que diz respeito ao custeio, ou seja, manutenção da máquina administrativa. Mais de 95% do orçamento federal é só para pagamento de custeio, basicamente para fazer a máquina administrativa funcionar. Pessoas, funcionários públicos, máquinas e equipamentos. Sobra ao redor de 5% para investimentos em infraestrutura básica, rodovias, aeroportos, portos, energia elétrica. Então a gente vai perdendo competitividade. E ao longo do tempo, sabe o que isso significa? Menos emprego e manutenção dessa medíocre renda média baixa que existe no Brasil há décadas. Alex, falando ainda sobre essa parte dos gastos, né? O governo anunciou agora no começo de julho um corte de gastos a partir do que chamaram de pente fino, que somaria cerca de 25,9 bilhões. Até agora a gente não teve nenhum detalhe de como vai ser esse corte de gastos, né? Falaram somente no chamado pente fino, de benefícios sociais, queriam comunicar aos ministérios, enfim. Essa medida é vista como crível? Olha, ela é vista como crível pelo seguinte, esse pente fino são nos programas sociais. Então o que o governo faz? Ele pega os CPFs que são beneficiados pelos programas sociais e cruza com outras informações para saber quem é aquele cidadão, se ele trabalha ou não e qual é a fonte de renda dele. Porque no passado, em passado recente, quando o governo anterior fez esse pente fino, por exemplo, se descobriu lá que vários prefeitos e vereadores ganhavam Bolsa Família. E isso é um absurdo. Então esse pente fino ele vai ajudar. Não sei se chega nos 25,9 bilhões, mas ajuda. É um fato. Mas além desse, tem muita gordura para queimar nessas despesas com o custeio do governo. Tem uma percepção de parte do governo e até mesmo de agentes financeiros de que a equipe econômica, principalmente encabeçada pelo ministro Fernando Haddad, está sendo responsável por, de certa forma, controlar essa visão anti-mercado dentro do governo e controlar algumas declarações. Essa percepção, na sua visão, procede? Procede porque no ano passado, em 2023, a Austin, eu, Alex, representando a Austin, e mais outros economistas, participamos de uma reunião que era da premiação do Prisma Fiscal, onde a Secretaria de Política Econômica do Governo, do Ministério da Fazenda, premia ali as instituições que mais acertam previsões da área fiscal, receita, despesa, resultado primário, entre outros indicadores. Nessa reunião, que foi em maio do ano passado, o Haddad estava ali sinalizando o que seria feito. Então, ele falava da aprovação do arcabouço fiscal, do texto base da reforma tributária, do encaminhamento de algumas medidas para aumentar a arrecadação, como fundo exclusivo, fundo offshore, e de fato tudo aconteceu. Tanto aconteceu que em julho
a Austin Rate e outras agências de classificação de risco, melhoramos a perspectiva da nota de risco do Brasil para positiva, né? Uma perspectiva positiva. Teve uma agência internacional até que melhorou a nota. Então estava num caminho muito positivo. Só que veio nesse ano, algum motivo por conta de eleições no final do ano municipais que se formam as bases para 2026, então talvez o governo já esteja olhando a reeleição, mudaram-se o discurso. E aí, o que aconteceu? Na nossa reunião com o ministro Haddad, infelizmente ele não participou nesse ano, mas tinha o Guilherme Melo, tinha o Robson Barreirinhas, da Receita Federal, eles estavam ali falando, claro, da preocupação do ambiente macroeconômico, a questão da arrecadação, mas eles estavam bastante confiantes, e estão confiantes que vão, de alguma forma, conseguir atingir a meta fiscal. Então, assim, tem fatos que nós olhamos, enxergamos que há um certo compromisso da parte do Ministério da Fazenda em cumprir aquilo que é importante, que é a meta fiscal, e fazer uma boa gestão dos gastos públicos. O problema é que me parece que o presidente ele está em outra situação, né? Ele está falando para os seus apoiadores, já de olho ali nas eleições agora do final de ano de 2024, ele começa a falar essas falas que são bastante distantes daquilo que o ministro da Fazenda e a sua equipe têm perseguido. Inclusive, ano passado tinha também a presença do Rogério Seron, e eles estavam muito alinhados, falando de serem fiscalizadores mesmo dessa gestão das contas públicas. E ali tinha também uma discussão com os economistas sobre essa ala mais à esquerda do PT, né? Não vou dar nomes, mas enfim, que falam que é necessário gastar mais. E a gente sabe que não é bem assim, né? A economia, a ciência econômica ensina que se você não tomar conta do caixa do governo de forma muito austera, a gente desequilibra todas as outras variáveis. Então, de fato, o Fernando Haddad ele tem tentado, né, convencer o presidente da República a ter um discurso menos polêmico, né? E tem dado resultado? Então, não tem porquê. Quando ele conversou com o Lula há 2 semanas atrás, na semana passada, quando houve um certo momento ali de compreensão por parte do presidente, ele disse que faria o necessário para cumprir a meta fiscal, que é lei, o mercado entendeu que ok, agora as coisas se encaixaram. Mas, infelizmente, de novo, nesta semana, o presidente soltou essa nova frase polêmica. Então, assim, a gente percebe que é uma camisa de força que não está servindo no presidente, né? Então não tem funcionado. Porque se funcionasse, a gente não veria esse dólar em relação ao real voltando ali para 5,60 quase. A gente falou agora há pouco das eleições municipais aqui no Brasil, vamos dar a volta ao mundo e lá para os Estados Unidos falar das eleições presidenciais que estão ocorrendo lá, né? Já dá para medir os impactos das eleições presidenciais norte-americanas na economia brasileira? Olha, por enquanto ainda não. Por quê? Tem, primeiro, uma coisa que está se consolidando, aparentemente, a vitória do Trump, né? Acho que, infelizmente, o Biden foi muito mal, não só no debate, mas também as suas últimas falas, inclusive trocando o nome do Zelensky pelo do Putin. Isso caiu muito mal. Logo depois disso veio o atentado contra o Trump, então ele sai fortalecido, porque isso alimenta aquele discurso dele, né, de que é necessário proteger os americanos e eles se autoprotegerem. Então ele está ainda mais à direita daquilo que ele já defendia em relação ao extremismo, né? Então, primeira coisa, ele tem se fortalecido. E nesse cenário, o que pode acontecer? Bom, o que a gente tem visto é que alguns especialistas norte-americanos têm dado alguns sinais até diferentes. Tem uma parte que diz o seguinte: se Trump ganha, ele vai vir com aquele discurso de fortalecer a economia norte-americana e pode desvalorizar o dólar. Isso acaba prejudicando o Brasil porque os produtos brasileiros no exterior vão ficar mais caros. Para importar vai ficar mais caro. Por outro lado, a gente vai ter aqui uma situação de melhora da inflação, tá certo? Agora,
Tem uma outra ala que diz o seguinte: como o Trump ele já teve aquele conflito com a China e ele deve retomar isso deve gerar algumas tensões comerciais e isso acabar afetando todos os países emergentes, inclusive o Brasil, com o risco de uma nova desvalorização do real. Então, tem duas alas. A gente precisa esperar um pouco mais de fatos. O que tem acontecido na economia norte-americana? Sinais muito positivos de uma desaceleração da inflação. Então, os juros podem voltar a cair. Mas, de novo, a questão da eleição nos Estados Unidos vai ser muito importante para aí sim definir quem será o próximo presidente. A gente tem uma situação melhor do impacto na economia brasileira, porque não é uma transmissão automática, né? Ou seja, ganhou X ou Y, o Brasil vai para o lado esquerdo ou para o lado direito. Não é bem assim. Depende muito do momento econômico, né, que vai ser quando acontecer as eleições lá nos Estados Unidos. O mercado está bem dividido nessa percepção dos impactos sobre essa questão do Trump ganhar as eleições lá. Inclusive, até tem gente falando que hoje em dia ele está muito mais sensibilizado à situação e até por isso dois opositores acabaram se rendendo ao discurso de Trump. E mudando de assunto novamente, para a gente encerrar a entrevista, eu queria falar sobre os juros do Brasil. A primeira pergunta que eu queria fazer em relação a isso é sobre as frases do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dando a entender que vai indicar algum nome mais tolerante com o aumento da inflação para o Banco Central e também sobre qual deve ser o resultado da próxima reunião do Copom. Boa pergunta. Primeiro, é importante a gente destacar que o Brasil vem numa evolução muito positiva da gestão da política monetária do país, ou seja, o controle da inflação. É um avanço muito positivo que a gente está se aproximando ao que é executado nos países envolvidos. E até por isso que o Brasil tem tido uma inflação relativamente comportada, né? Infelizmente, o presidente Lula, que ajudou até a manter uma autonomia operacional do Banco Central na época do Meirelles, parece que agora ele saiu fora da casinha com esse embate, né, com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, dizendo que ele é um indicado político e que isso está sendo mal para o país. Não é isso. Nós que acompanhamos a economia há muito tempo, desde a implementação do sistema de metas no Brasil em 99, até antes disso, na implementação do Plano Real em 94, a gente sabe que o Banco Central no Brasil, tirando apenas o período do Alexandre Tombini na época da Dilma, as decisões do Banco Central são técnicas. Então, o Lula até pode indicar alguém mais alinhado aos seus desejos e anseios, mas vale lembrar que o Copom ele é formado pelo presidente do Banco Central e mais 8 diretores. E esses diretores, ainda que a maioria, 6 deles, serão indicados pelo Lula, eles têm uma biografia a ser preservada. Ou seja, daqui 2 anos, o Lula pode não ser reeleito, ele sai do ambiente político e esses diretores voltarão ao mercado financeiro. E você acredita que eles vão querer voltar com uma biografia manchada por atender aos desejos e anseios do presidente? Eu acho pouco provável. A gente tinha esse temor na última reunião, né, de maio, porque houve uma divisão, veio em junho um novo alinhamento, então, de fato, a decisão é técnica, e lembrando que a autonomia do Banco Central agora não é mais só operacional, é de jure, então tem mandato, os diretores e o presidente. Então, para concluir, a gente acredita que daqui até, pelo menos, o final do ano, nós teremos uma taxa de juros Selic estável em 10,5%, esse é o cenário da Austin Rate, e para 2025, caso a inflação permaneça nesse nível entre 3,5% e 4%, e com um cenário internacional um pouco mais positivo, mesmo com o Trump vencendo lá nos Estados Unidos, a gente acredita que tem espaço para cair a taxa de juros. A Austin prevê, para o final de 2025, 9,5%. O ponto será, essa decisão de queda dos juros em 2025, ela vai acontecer de forma técnica, como a Austin acredita, ou ela será por atendimento a anseios e desejos do presidente da República? Se for, pode ter certeza que nós teremos
grandes emoções em 2025 no mercado financeiro brasileiro. O senhor acha que esse patamar atual da Selic é o ideal? Deveria ser maior? Deveria ser menor? Olha, se a gente entender como Banco Central que, como ofício, precisa trazer e manter essa inflação para baixo, e essa inflação tem sido muito pressionada por esse descontrole dos gastos fiscais, sim, está no nível ideal. Por que é o nível ideal? Porque está acima do juro neutro, ou seja, o juro real, o juro nominal, a Selic descontada o IPCA, então o juro real, comparado com o juro neutro, que é em torno de 5% ao ano, nós ainda estamos num cenário contracionista, ou seja, controle da inflação, uma expansão mais moderada da economia. Então, sim, ele está num nível ideal, considerando esse contexto. Agora, é claro que a gente precisa ter controle de gastos para trazer esse juro para o nível mais estimulativo, ou seja, abaixo do juro neutro. Dificilmente isso vai acontecer mesmo em 2025. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao Alex Agostini por ter aceitado o convite. É um prazer sempre poder contribuir com vocês e até uma próxima. Agradeço também a todos os que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 18 de julho de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.